Você já chegou a um lugar prometendo a si mesma que seria forte, fria e profissional, e 5 minutos depois estava discutindo no meio da rua com um homem que parecia feito de silêncio e tempestade? Foi assim que tudo começou. Não com flores nem com olhares doces, mas com o som seco de metal contra metal e um coração acelerado que ainda não sabia que estava prestes a se perder. Marina apertava o volante com força, enquanto o carro avançava por ruas cada vez mais estreitas da pequena cidade de Serra das Videiras, no interior de Minas Gerais. Ela vinha de Belo Horizonte, 6 horas de estrada, uma parada rápida para café ruim e um pão de queijo esquecido no banco do passageiro. O corpo cansado, os olhos ardendo, a mente repetindo a mesma pergunta. Por que ela tinha aceitado vir? Talvez porque promessas feitas à mãe sempre pesassem mais do que o orgulho. O GPS anunciou uma curva à direita, e Marina obedeceu, entrando numa rua tão estreita que parecia abraçar o carro pelos lados. Casas antigas, janelas abertas, vasos de flores e um silêncio profundo. Ela procurava o bar que herdara da tia, o famoso Cantinho da Serra. Segundo a descrição, as letras eram vermelhas e douradas, mas naquele momento tudo parecia desbotado, como se o tempo tivesse passado rápido demais por ali. Ela se inclinou pela janela para ler uma placa, e então aconteceu. O impacto veio seco, inesperado. Marina freou com o coração disparado. Saiu do carro com as pernas trêmulas e viu o estrago. Uma caminhonete preta, grande, brilhante, agora com uma marca feia na traseira. O orgulho dela pareceu amassar junto. Boa pergunta, disse uma voz masculina atrás dela. Ela virou o rosto e o viu. Alto, forte, roupa simples de trabalho, braços marcados pelo esforço real de quem não vivia de aparência. Os olhos escuros carregavam uma mistura perigosa de calma e irritação contida. Ele caminhou até a caminhonete, avaliando o dano, e depois a encarou como se estivesse tentando entender quem ela era. Eu sinto muito, disse Marina, tentando manter a compostura. Eu pago o conserto agora mesmo. Ele cruzou os braços. Não preciso da caridade de gente da capital. As palavras foram como um estalo dentro dela. O cansaço, a fome e a frustração de toda a viagem explodiram num único suspiro irritado. Não é caridade, é responsabilidade, respondeu erguendo o queixo. Ele arqueou uma sobrancelha, observando cada detalhe dela. O olhar demorou um pouco mais do que deveria, como se estivesse registrando algo que nem ele entendia. Divirta-se na cidade, senhorita de BH, disse por fim, entrando na caminhonete. E da próxima vez, olhe por onde anda. O motor rugiu, e ele foi embora, deixando Marina parada no meio da rua, com a sensação quente de humilhação queimando no peito. Ela respirou fundo, contou até 10, depois até 20. A voz da terapeuta ecoou na memória. A raiva é uma mensagem, não um comando, mas naquele momento a mensagem era clara: voltar para casa. Só que ela não podia, não ainda. 3 semanas era tudo o que precisava. Quando finalmente encontrou o bar, o coração apertou. A fachada precisava de pintura, as janelas estavam opacas e o letreiro antigo parecia implorar por atenção. Marina apoiou a testa no volante, deixando escapar um suspiro pesado. 3 semanas, murmurou para si mesma. Eu sobrevivo há 3 semanas. A casa da tia Aurora cheirava a bolo de milho e lembranças antigas. A mulher pequena e de cabelos brancos a abraçou com uma força surpreendente. Você está magra demais, disse a tia, como se o tempo não tivesse passado. Marina riu, cansada, mas sentindo algo aquecer dentro do peito. Ali ainda existia carinho, algo familiar em meio ao caos. Sobre a mesa da sala, pilhas de contas atrasadas e cartas abertas revelavam o verdadeiro motivo de sua presença. O bar estava à beira do fim. Tem alguém querendo comprar, disse a tia em voz baixa. O vizinho, dono da maior vinícola daqui. Marina franziu a testa. E quem é ele? Rafael Montenegro, respondeu Aurora. Teimoso, reservado, e dizem que nunca sorri em público. Algo dentro dela gelou. Ele dirige uma caminhonete preta? A tia piscou, surpresa. Sim, como você sabe. Marina levou as mãos ao rosto. Eu bati no carro dele, assim que cheguei. Aurora caiu na risada, e Marina tentou não rir também, mas a situação era absurda demais. Naquela noite, deitada no quarto antigo, Marina observava as luzes distantes da vinícola pela janela. O vento trazia o cheiro das parreiras e uma sensação estranha de expectativa. Ela repetia para si mesma que Rafael era apenas um obstáculo, um homem irritante que queria comprar o bar.
mas a memória do olhar dele insistia em voltar, intenso, firme, impossível de ignorar. 3 semanas. Só precisava sobreviver a 3 semanas sem estrangular aquele homem, ou pior, sem deixar que ele entrasse na cabeça dela. Mas o destino tinha outros planos, porque naquela mesma noite, do outro lado da cidade, Rafael estava encostado na varanda da própria casa, olhando para as luzes do bar antigo e pensando na mulher que discutira com ele na rua, nos olhos determinados, no tom firme, na forma como ela não recuou nem por um segundo. E pela primeira vez em anos, ele sentiu algo diferente. Uma inquietação quente, silenciosa, que crescia devagar. Algo estava começando. E nenhum dos dois ainda fazia ideia de que aquela discussão sobre um carro amassado seria apenas o primeiro capítulo de uma história capaz de mudar tudo. Marina acordou cedo demais naquela manhã, mesmo depois de uma noite mal dormida. O bar ainda estava silencioso, envolvido por uma luz suave que entrava pelas janelas antigas. O cheiro de madeira antiga misturado com café fresco criava uma sensação estranha de acolhimento. Pela primeira vez desde que chegou à Serra das Videiras, ela não sentia apenas cansaço, sentia expectativa. Talvez fosse porque aquele lugar começava a parecer menos um problema e mais uma promessa. Ela caminhou pelo salão observando cada detalhe, as mesas gastas, a pintura descascada, o balcão que precisava de restauração. Era muito trabalho, mas algo dentro dela vibrava com a ideia de reconstruir tudo. Era como se cada martelada, cada pano passado, fosse também uma forma de reorganizar a própria vida. Enquanto anotava ideias em um caderno, a porta rangeu suavemente. Marina levantou os olhos e encontrou Rafael encostado no batente. Ele parecia ainda mais imponente à luz da manhã. Camisa simples, mangas dobradas, mãos nos bolsos, expressão neutra demais para ser confortável. "Bom dia", disse ele com a voz baixa. Marina travou por um segundo. O coração acelerou sem pedir permissão. Veio reclamar do amassado de novo. Rafael soltou um suspiro curto, quase um riso contido. "Vim buscar informações sobre o bar." Ela arqueou a sobrancelha. "Informações? Ou convencer minha tia a vender?" Ele deu alguns passos pelo salão, observando cada detalhe, como se estivesse avaliando uma lembrança antiga. "Esse lugar já foi importante para muita gente", disse ele, "inclusive para mim." A resposta a pegou desprevenida. Por um momento, Marina viu algo diferente no olhar dele. Não era arrogância, era nostalgia. Ela fechou o caderno devagar. "Então por que quer comprá-lo?" perguntou. Rafael passou a mão pela nuca pensativo, porque ninguém conseguiu manter isso vivo nos últimos anos. "Achei que seria inevitável." As palavras pairaram entre eles como um desafio silencioso. "Eu vou conseguir", disse Marina firme. Ele olhou diretamente para ela, e naquele instante o ar pareceu ficar mais pesado. "Você acabou de chegar", respondeu ele. "Ainda não conhece a cidade nem as dificuldades daqui." "Mas conheço o esforço", retrucou ela. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era carregado de algo novo. Respeito, talvez. Rafael desviou o olhar para uma das mesas quebradas. "Está lixando na direção errada", comentou. "Desculpa, a madeira. Se continuar assim, vai estragar a superfície." Marina cruzou os braços. "Obrigada pela aula gratuita, mas eu sei o que estou fazendo." Ele abriu um sorriso pequeno, quase imperceptível. "Não duvido. Só estou tentando evitar mais um prejuízo." Ela hesitou olhando para a mesa. Por mais irritante que ele fosse, havia sinceridade na voz dele. Com um suspiro resignado, entregou a lixa. "Então mostra." Rafael se aproximou. As mãos dele tocaram a madeira com firmeza, movimentos seguros, calmos. Marina observou cada gesto, tentando ignorar o calor estranho que subia pelo peito. O perfume leve dele, misturado ao cheiro de café, criou uma proximidade inesperada. "Assim?" disse ele, segurando a mão dela por um instante para ajustar o movimento. O toque foi rápido, mas intenso demais. Marina sentiu um arrepio subir pelo braço. Quando percebeu, estava prendendo a respiração. Rafael soltou a mão dela devagar, como se também tivesse notado algo. "Pronto", murmurou. "Obrigada", respondeu ela num tom mais suave do que pretendia. Ele se afastou alguns passos, apoiando-se no balcão. "Ainda acho que vai ser difícil manter isso aberto." "Você não desiste, né?" "Não é questão de desistir, é realismo." Marina caminhou até ele, parando perto demais. "E se eu provar que você está errado?" Os olhos dele brilharam. "Eu aceitaria um bom vinho da sua escolha para comemorar." Ela riu surpresa.
Naquele momento, um menino entrou correndo pela porta. Cabelos bagunçados, olhos curiosos, energia impossível de conter. "Tio Rafa!" gritou ele. Rafael suspirou, mas o olhar endurecido desapareceu. "Lucas, quantas vezes eu disse para não sair sozinho?" O garoto ignorou a bronca e olhou para Marina com curiosidade. "Você que é a moça nova?" Ela sorriu. "Sou eu mesma." "Meu tio fala de você", disse ele sem filtro. Rafael quase engasgou. "Lucas!" Marina sentiu o rosto esquentar. "Ele fala o quê?" O menino pensou por um segundo. "Que você é teimosa." Ela soltou uma gargalhada. "Então ele me descreveu direitinho." Rafael passou a mão pelo rosto, claramente constrangido. "Vamos embora", disse ao sobrinho. Antes de sair, ele olhou novamente para Marina. "Cuida dessa mesa", murmurou. "Quero ver se aprendeu." Ela observou enquanto ele saía, o garoto falando sem parar ao lado dele. Um sorriso involuntário apareceu nos lábios dela. O resto do dia passou rápido. Marina trabalhou sem parar, restaurando móveis, organizando o estoque antigo e planejando novas ideias. Cada pequena conquista fazia o lugar parecer mais vivo. À noite, sentou-se no degrau da entrada com uma xícara de café nas mãos. O céu estava tingido de tons alaranjados e a cidade parecia respirar mais devagar. Passos firmes ecoaram na calçada. Rafael voltou. Ele carregava uma caixa de ferramentas. "Pensei que talvez precisasse disso", disse entregando. Marina ficou surpresa. "Isso é ajuda? Considere um investimento na aposta que você fez." Ela abriu a caixa. Ferramentas novas, bem cuidadas. "Não precisava?" "Eu quis." O silêncio entre eles foi diferente dessa vez. Menos defensivo, mais sincero. Marina apoiou o ombro na parede ao lado dele. "Você sempre aparece aqui? Só quando tem uma boa desculpa." Ela riu. "E qual é a desculpa de hoje?" Rafael hesitou por um instante. "Talvez ver se você ainda está aqui amanhã." As palavras ficaram suspensas no ar. O coração dela disparou. Eles ficaram lado a lado observando a rua quase vazia. O vento leve trouxe o cheiro das videiras da vinícola, misturado ao perfume dele. "Você não parece alguém que gosta de mudanças", disse Marina. "Eu gosto de controle", respondeu ele. "E você é o oposto disso." Ela sorriu. "Talvez você precise de um pouco de caos." Rafael virou o rosto lentamente, olhando nos olhos dela. A proximidade era tão intensa que Marina sentiu o corpo inteiro responder. Um silêncio quente se instalou entre os dois, como se o mundo tivesse diminuído o volume ao redor. Por um segundo, ela pensou que ele fosse se aproximar mais. Mas Rafael apenas respirou fundo e desviou o olhar. "Boa noite, Marina." Ele se afastou, deixando uma sensação estranha no ar. Ela ficou ali, observando enquanto ele caminhava pela rua escura. O coração ainda acelerado, os pensamentos girando. Talvez aquela história estivesse mudando mais rápido do que ela imaginava. E talvez o maior desafio não fosse salvar o bar. Talvez fosse entender o que começava a nascer entre eles. Porque cada encontro, cada discussão e cada olhar estavam construindo algo silencioso, forte e perigoso, como uma chama que cresce devagar até se tornar impossível de ignorar. Marina respirou fundo, apertando a xícara quente entre as mãos. 3 semanas, murmurou, mas no fundo já sabia que aquele prazo não fazia mais sentido. Algo ali tinha começado e não parecia ter data para terminar. Na manhã seguinte, Marina acordou antes do sol nascer. O silêncio da Serra das Videiras tinha um ritmo diferente, mais lento, quase íntimo, como se cada respiração fosse parte da paisagem. Ela ficou alguns segundos olhando para o teto do quarto antigo, tentando entender por que o coração parecia bater mais rápido do que o normal. Não era ansiedade pelo trabalho no bar, também não era medo de fracassar. Era outra coisa, uma lembrança constante do olhar de Rafael na noite anterior, do jeito como ele tinha dito boa noite, como se tivesse guardado algo que ainda não estava pronto para revelar. Ela levantou devagar, vestiu uma blusa leve e prendeu o cabelo de qualquer jeito. Ao descer para a cozinha, encontrou a tia Aurora já preparando café, o cheiro forte preenchendo o ambiente. "Dormiu bem?" perguntou a tia, observando-a com aquele olhar curioso que parecia enxergar mais do que Marina queria mostrar. "Mais ou menos", respondeu pegando uma caneca. "Muita coisa na cabeça." Aurora sorriu de lado. "Muita coisa, ou alguém?" Marina quase engasgou com o café. "Tia!" "Só estou perguntando", disse a mulher divertida. A cidade inteira já percebeu que o Rafael tem aparecido por aqui mais do que o normal. Marina desviou o olhar,
fingindo organizar alguns papéis sobre a mesa. Ele só está curioso com o bar, nada mais. Mas até ela percebeu que a frase soou menos convincente do que gostaria. Depois do café, Marina seguiu para o cantinho da serra, decidida a se concentrar no trabalho. O bar começava a ganhar outra energia. As paredes recém-limpas refletiam a luz da manhã, e o cheiro de madeira misturado com tinta nova criava a sensação de recomeço. Ela colocou música baixa no celular e começou a reorganizar o balcão, perdida em pensamentos. Quando a porta abriu, o som do sino fez seu corpo reagir antes mesmo da mente entender. Rafael entrou carregando 2 caixas pequenas. "Trouxe algumas coisas que talvez você precise", disse ele, colocando as caixas sobre uma mesa. Marina tentou manter a expressão neutra, mas um sorriso escapou. "Você virou meu fornecedor oficial agora? Digamos que estou investindo na sua teimosia." Ela riu, aproximando-se para abrir as caixas. Dentro havia taças novas e algumas ferramentas simples. "Obrigada, de verdade", murmurou. Rafael encostou no balcão, observando enquanto ela analisava cada objeto. O olhar dele era diferente daquele primeiro dia, menos defensivo, mais atento. "Você não desiste fácil, né?", comentou ele. "Nunca desisti de algo que realmente quisesse." As palavras ficaram no ar, carregadas de significado. Ele respirou fundo e desviou o olhar para a rua. "A cidade está comentando bastante sobre você. Espero que seja algo bom. Não é comum alguém dar as coisas." Marina apoiou as mãos no balcão. Talvez seja isso que a cidade precisava. Rafael assentiu lentamente, e por um instante ela percebeu orgulho no olhar dele. Os dois passaram a manhã trabalhando lado a lado. Ele consertava uma cadeira, enquanto ela organizava o estoque antigo. Em vários momentos, as mãos dele se tocaram sem querer, e cada contato parecia enviar uma corrente elétrica silenciosa. Não havia palavras sobre isso, apenas olhares rápidos que diziam mais do que qualquer conversa direta. Quando o relógio marcou quase meio-dia, Marina sentiu o estômago reclamar. "Vou fazer algo rápido para comer", disse ela. "Cés, posso ajudar?", perguntou Rafael. "Você cozinha?" Ele deu de ombros. "Cés, sobrevivo." Na pequena cozinha do bar, os dois dividiram o espaço apertado. Marina cortava tomates enquanto ele mexia em uma panela improvisada. A proximidade era inevitável. Em certo momento, ela virou o corpo e esbarrou nele sem querer. O silêncio que se formou foi intenso. Os olhos dele desceram lentamente até os lábios dela, e Marina sentiu a respiração falhar por um segundo. "Desculpa", disse ela quase num sussurro. "Não precisa", respondeu ele com a voz mais baixa do que o normal. O ar ficou quente demais para aquele espaço pequeno. Marina voltou a cortar os tomates, tentando ignorar a sensação de que algo estava mudando entre eles. Depois do almoço simples, Rafael se ofereceu para ajudá-la a pendurar algumas luminárias novas. Ele subiu na escada enquanto ela segurava a base. Em determinado momento, uma das lâmpadas escapou da mão dele e Marina levantou os braços para ajudar. Os corpos ficaram tão próximos que ela pôde sentir o calor dele através da camisa. "Cuidado", murmurou ele. "Foi os tindas. O titas está. Estou tentando." Ele desceu da escada devagar, e por um instante ficaram frente a frente, próximos demais. O silêncio parecia pulsar. "Você fica bonita quando está concentrada", disse ele, quase sem perceber que tinha falado em voz alta. Marina arregalou os olhos, surpresa. "Isso foi um elogio?" Rafael sorriu de leve. "Talvez." Ela sentiu o rosto aquecer, e pela primeira vez não teve vontade de provocar uma discussão. No meio da tarde, Lucas apareceu correndo novamente, trazendo risadas e histórias sem fim. O garoto puxou Marina pela mão para mostrar um desenho que tinha feito do bar. "É você e meu tio brigando", explicou ele, apontando as figuras coloridas. Rafael balançou a cabeça, sem saber se ria ou se ficava constrangido. "Estamos famosos agora", disse Marina, divertida. "Eu disse que vocês iam se apaixonar", soltou Lucas, inocente. O silêncio que se seguiu foi imediato. Marina e Rafael trocaram um olhar rápido, cheio de surpresa e algo mais profundo que nenhum dos dois quis admitir. Quando o garoto saiu para brincar do lado de fora, Marina ficou parada olhando para Rafael. "Crianças falam cada coisa. Nem sempre estão erradas", respondeu ele quase num sussurro. Ela sentiu o coração acelerar. "Rafael." Ele respirou fundo, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. "Eu não costumo me aproximar das pessoas assim", confessou. "Mas com você é diferente." As palavras ecoaram dentro dela. "Diferente como?" Ele hesitou,
olhando para as próprias mãos, como se eu estivesse perdendo o controle. Marina deu um passo à frente. Talvez perder o controle não seja tão ruim. Os olhos dele se encontraram intensos, cheios de perguntas não respondidas. Por um segundo, parecia que tudo ao redor desaparecia. Mas Rafael se afastou devagar, como se tivesse lembrado de algo importante demais para ignorar. Se essa história já mexeu com você de alguma forma, deixa o seu like aqui no vídeo. Sério, isso me ajuda mais do que você imagina. E me conta nos comentários. Se fosse você no meu lugar, teria continuado lutando por esse amor ou teria ido embora? Quero muito saber o que você faria. Ainda é cedo, disse ele. Para quê? Para entender o que está acontecendo, Marina assentiu, tentando esconder a pontada de frustração. Ela também tinha medo de se envolver rápido demais, mas negar aquela conexão estava ficando cada vez mais difícil. O sol começou a se pôr, pintando o céu de tons dourados e rosados. Rafael ajudou a fechar o bar e ficou ao lado dela na porta, observando a cidade silenciosa. Amanhã tem feira na praça, comentou ele. Talvez seja uma boa oportunidade para divulgar o bar. Você está sugerindo algo? Estou oferecendo ajuda. Ela sorriu, sincera. Então eu aceito. O vento leve passou entre eles, trazendo o cheiro das videiras. Rafael colocou as mãos nos bolsos, mas o olhar não se afastava dela. Boa noite, Marina. Boa noite, Rafael. Ele começou a se afastar, mas parou no meio do caminho e voltou alguns passos. Só para constar que, disse ele, você está mudando mais coisas do que imagina. Marina ficou ali, observando enquanto ele desaparecia na curva da rua. O coração batia forte, cheio de expectativas e dúvidas. Talvez aquilo ainda fosse confuso. Talvez nenhum dos dois soubesse exatamente para onde estavam indo, mas algo já era impossível negar. Entre discussões, olhares demorados e toques que ficavam gravados na pele, o que existia entre eles começava a crescer, devagar, silencioso e intenso. E Marina percebeu que não era mais apenas sobre salvar o bar. Era sobre aprender a sentir de novo. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma sensação estranha no peito. Não era ansiedade nem exatamente felicidade. Era algo mais profundo, mais silencioso, como se uma parte dela tivesse sido despertada e agora se recusasse a voltar ao lugar antigo. O céu sobre a Serra das Videiras estava limpo, e a luz suave atravessava as cortinas do quarto como um convite para recomeçar. Ela se sentou na cama por alguns segundos, lembrando das palavras de Rafael na noite anterior. Você está mudando mais coisas do que imagina. Aquela frase tinha ficado ecoando dentro dela, como um sussurro constante. Depois de se arrumar rapidamente, seguiu para o bar. O cantinho da serra estava diferente, não apenas mais limpo ou organizado, mas vivo. Havia algo ali que antes não existia, uma energia que parecia nascer das pequenas mudanças que ela vinha fazendo. Marina abriu as janelas e deixou o ar fresco entrar. Enquanto organizava algumas mesas, pensava em como Rafael tinha aparecido todos os dias desde que ela chegou, sempre com alguma desculpa, sempre observando mais do que falava. Ela não percebeu quando a porta se abriu. Bom dia, disse ele apoiando-se no batente como se já fizesse parte daquele cenário. Marina virou o rosto e sentiu o coração acelerar automaticamente. Você não cansa de aparecer aqui? Não quando tem café bom, respondeu ele com um sorriso leve. Ela serviu 2 xícaras e colocou uma na frente dele. Os dedos dele se tocaram por um segundo e aquele pequeno contato foi suficiente para que ambos ficassem em silêncio por alguns instantes. O clima entre os dois estava diferente, menos defensivo, mais vulnerável. Hoje tem a feira na praça, comentou Rafael quebrando o silêncio. A cidade inteira vai estar lá. Então é uma boa chance para divulgar o bar, respondeu ela. Posso te ajudar a montar um pequeno espaço. Algumas mesas, talvez degustação simples. Marina observou o rosto dele com atenção. Havia algo sincero na proposta, algo que não parecia apenas interesse pelo terreno ou pelo negócio. Você realmente quer ajudar, não é? Rafael demorou alguns segundos para responder. Quero ver você tentar, sem desistir na primeira dificuldade. Ela sorriu. Eu não desisto fácil. Eles passaram a manhã preparando algumas coisas para a feira. Enquanto carregavam caixas e organizavam materiais, o clima entre os dois alternava entre provocações leves e momentos silenciosos, cheios de significado. Em determinado momento, Marina tropeçou em uma caixa mal posicionada.
Rafael segurou seu braço rapidamente para evitar que ela caísse. O toque foi firme, quente. Por um instante, nenhum dos dois se mexeu. "Obrigada", murmurou ela, olhando diretamente nos olhos dele. "Sempre", respondeu ele antes de soltar devagar. A palavra ficou no ar mais tempo do que deveria. Na praça principal, a movimentação já começava. Barracas coloridas, música suave ao fundo e o cheiro de comida típica enchiam o ambiente. Marina organizou o pequeno espaço do bar com cuidado. Rafael observava de longe, cruzando os braços, como se estivesse avaliando cada detalhe. "Você está nervosa?", comentou ele, aproximando-se. "Um pouco", admitiu ela. "É a primeira vez que mostro o bar para tanta gente." Ele inclinou a cabeça, analisando o rosto dela. "Você vai bem?" As palavras foram simples, mas carregadas de algo profundo. Marina sentiu o coração aquecer. As primeiras pessoas começaram a se aproximar. Curiosos perguntavam sobre a reabertura, provavam pequenas porções e elogiavam as mudanças. Cada elogio fazia Marina se sentir mais confiante, como se finalmente estivesse encontrando um lugar onde pertencia. Rafael ficou por perto o tempo todo. Às vezes ajudava discretamente, outras apenas observava, mas o olhar dele nunca se afastava dela por muito tempo. No meio da tarde, uma mulher elegante se aproximou. O olhar avaliador percorreu Marina dos pés à cabeça. "Então você é a nova dona do Cantinho da Serra", disse ela com um sorriso educado demais. Marina assentiu. "Sou sim." Rafael ficou rígido ao lado dela. "Helena", disse ele num tom neutro. Marina percebeu a tensão imediatamente. "Só vim conhecer a famosa novidade da cidade. Ouvi dizer que você chegou causando bastante movimento." "Espero que seja um bom movimento", respondeu Marina, mantendo a calma. Helena sorriu de forma contida. "Depende do ponto de vista." Depois de alguns minutos, a mulher se afastou. Marina virou-se para Rafael. "Quem é ela?" Ele respirou fundo. "Alguém do passado." A resposta curta trouxe mais perguntas do que explicações. Marina tentou ignorar a pontada estranha que surgiu no peito. "Ela parecia próxima de você." Rafael demorou a responder. "Já foi." O silêncio entre eles ficou pesado. Marina desviou o olhar para a praça, tentando reorganizar os próprios pensamentos. Aquela sensação de desconforto era nova. Ela não tinha direito de sentir ciúmes. Ainda não, mas algo dentro dela reagia sem pedir permissão. A feira continuou movimentada até o fim da tarde. Quando o movimento diminuiu, Rafael ajudou a guardar as coisas. "Você foi incrível hoje", disse ele. "Acho que foi um bom começo." Eles caminharam juntos pela rua tranquila, carregando as últimas caixas. O sol começava a se esconder atrás das montanhas, deixando o céu tingido de laranja. "Sobre mais cedo", começou Marina hesitando. "Aquela mulher." Rafael parou de andar. "Não quero que isso vire um problema entre nós", disse ele. "Entre nós?", repetiu ela, sentindo o coração acelerar. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente desconfortável. "Eu só não quero confusão." Marina respirou fundo. "Eu também não." Os olhos deles se encontraram, e naquele momento parecia que algo estava prestes a mudar de forma definitiva. O vento leve balançou o cabelo dela, e Rafael levantou a mão instintivamente para afastar uma mecha do rosto dela. O toque foi suave, quase tímido. "Marina", ela esperou, mas ele não completou a frase. O silêncio entre os dois era cheio demais de sentimentos para caber em palavras. Rafael deu um passo atrás, como se estivesse lutando contra si mesmo. "Boa noite", disse com a voz baixa. Marina observou enquanto ele se afastava. A sensação que ficou foi estranha, doce e dolorida ao mesmo tempo, como se ambos estivessem à beira de algo que ainda não sabiam nomear. Naquela noite ela ficou sentada na porta do bar por longos minutos, olhando para as luzes da vinícola ao longe. Pensava nas conversas, nos toques rápidos, nos olhares que pareciam prometer mais do que qualquer palavra. Talvez o maior conflito não fosse o passado de Rafael ou o futuro do bar. Talvez fosse o medo silencioso que crescia dentro dos dois. O medo de se entregar de verdade. Mas mesmo com as dúvidas, Marina percebeu que algo dentro dela já tinha mudado. Ela não estava mais apenas reconstruindo um lugar. Estava reconstruindo o próprio coração. E sem perceber, começava a desejar que Rafael fizesse parte desse novo começo. Naquela noite, Marina demorou a dormir. O silêncio da Serra das Videiras parecia diferente depois da feira na praça. O bar tinha recebido atenção, elogios e curiosidade, mas não era isso que ocupava sua mente. Era o toque leve de Rafael afastando o cabelo do rosto dela,
O jeito como ele tinha parado a frase no meio, como se tivesse medo de dizer algo que não poderia voltar atrás. Ela virou de um lado para o outro na cama, tentando se convencer de que estava exagerando. Talvez fosse só amizade nascendo, talvez fosse apenas a convivência diária criando uma proximidade natural. Mas o coração não obedecia à lógica. Cada lembrança do olhar dele parecia acender algo quente dentro dela, algo que crescia devagar e ao mesmo tempo assustava. No dia seguinte, Marina chegou cedo ao cantinho da serra. O lugar começava a ganhar forma de verdade. As mesas alinhadas, o balcão restaurado, pequenas flores em vasos simples sobre as superfícies de madeira. Ela colocou uma música leve para tocar e abriu as janelas, deixando o vento fresco atravessar o salão. Enquanto organizava algumas garrafas, ouviu passos firmes atrás de si. "Você nunca dorme?" perguntou Rafael encostado na porta. Marina não conseguiu evitar o sorriso. "E você nunca perde a chance de aparecer aqui?" Ele entrou devagar, observando cada detalhe como se estivesse procurando algo específico. "Está ficando bonito", disse, sincero. Aquela palavra simples e direta fez o peito dela aquecer. "Obrigada." Rafael caminhou até o balcão e passou a mão pela superfície recém-polida. "Você colocou sua alma aqui", murmurou. "Talvez eu esteja tentando encontrar um lugar para mim também." Ele a observou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse absorvendo cada detalhe da expressão dela. "Você já encontrou", respondeu ele com suavidade. O olhar entre os dois demorou mais do que deveria. Marina sentiu o ar parecer mais pesado, como se cada respiração fosse carregada de algo que nenhum dos dois queria admitir em voz alta. Para quebrar o clima intenso, ela apontou para algumas cadeiras empilhadas. "Se quiser ajudar, pode começar por ali." Rafael sorriu de lado. "Achei que nunca pediria." Os dois passaram a manhã trabalhando juntos. Em determinado momento, enquanto moviam uma mesa grande, Marina escorregou levemente. Rafael segurou sua cintura para estabilizá-la. O toque foi firme, quente, prolongado demais para ser apenas casual. Ela levantou o rosto devagar. Os olhos dele estavam próximos, intensos, quase perigosos. "Está bem?" perguntou ele, mas a voz saiu mais baixa do que o normal. "Estou", respondeu ela, sentindo o coração acelerar. Nenhum dos dois se afastou imediatamente. A mão dele permaneceu ali por um segundo a mais, e aquele segundo pareceu carregar semanas de tensão acumulada. Quando finalmente se soltaram, Marina fingiu arrumar o cabelo, tentando recuperar o controle da própria respiração. "Precisamos abrir em breve", disse ela, tentando parecer prática. "Claro", respondeu ele, mas o olhar dele ainda dizia mais do que qualquer palavra. No início da tarde, o bar recebeu alguns moradores curiosos. Marina atendia com um sorriso leve, mas sentia a presença de Rafael observando cada movimento dela. Não era um olhar invasivo, era algo protetor, atento. Em vários momentos, ela se pegava procurando por ele sem perceber. Quando o movimento diminuiu, eles se sentaram lado a lado no balcão, cada um com uma xícara de café. "Você parece diferente hoje", comentou ele. "Diferente como?" "Mais leve." Marina pensou por um instante. "Talvez porque eu esteja começando a acreditar que isso vai dar certo." Rafael assentiu. "Vai dar certo porque você não sabe desistir." Ela riu. "Você sempre fala isso, porque é verdade." O silêncio que se seguiu foi confortável. O tipo de silêncio que só acontece quando duas pessoas começam a se entender sem precisar explicar tudo. Lucas apareceu correndo logo depois, trazendo energia e risadas. O garoto começou a contar histórias da escola, enquanto desenhava no balcão com lápis de cor. "Vocês parecem um casal", disse ele de repente, sem levantar os olhos do papel. Marina engasgou com o café. Rafael ficou imóvel por um segundo. "Lucas", começou ele, mas o menino continuou. "É sério, vocês ficam se olhando estranho." Marina tentou rir, mas o rosto esquentou. "Crianças imaginam muita coisa", disse ela, tentando disfarçar. Rafael não respondeu, apenas observou Marina em silêncio, como se aquela frase tivesse mexido com algo dentro dele. Quando Lucas saiu para brincar do lado de fora, o silêncio voltou. "Ele não está totalmente errado", disse Rafael finalmente. Marina virou o rosto devagar. "Sobre o quê?" "Sobre a forma como eu olho para você." O coração dela disparou. "E como você olha?" Ele respirou fundo, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado, como alguém que tenta manter distância, mas não consegue. A frase ficou suspensa entre eles. Marina sentiu um calor subir pelo peito,
Uma mistura de medo e desejo. Ela apoiou a mão no balcão, tentando manter a voz firme. Talvez você não precise manter distância. Rafael inclinou o corpo levemente para frente. O espaço entre eles diminuiu, e o ar ficou quente demais para um fim de tarde tranquilo. "E se eu não souber fazer isso devagar?" perguntou ele quase num sussurro. Ela não respondeu imediatamente. Apenas sustentou o olhar dele, sentindo cada batida do próprio coração ecoar nos ouvidos. "Então a gente aprende", disse por fim. Por um instante, parecia que ele ia se aproximar ainda mais. A tensão entre os dois era quase palpável, como uma chama que crescia silenciosa. Mas o som da porta abrindo interrompeu o momento. Alguns clientes entraram, e Marina se afastou tentando recuperar o ritmo normal. Rafael ficou observando com um sorriso pequeno e pensativo. O restante do dia passou rápido. Quando finalmente fecharam o bar, o céu já estava escuro e as luzes da cidade brilhavam suaves. "Quer dar uma volta?" perguntou ele inesperadamente. Marina hesitou por um segundo, mas assentiu. Eles caminharam pela rua tranquila, lado a lado. O vento noturno era fresco, carregando o cheiro das videiras e o som distante de música. "Você sente medo?" perguntou ela de repente. "De quê?" "De sentir algo de verdade." Rafael demorou a responder. "Sempre senti", admitiu ele. "Mas com você parece impossível fingir que não existe nada." Ela sorriu, sentindo o coração apertar. "Eu também estou com medo." Ele parou de caminhar e virou-se para ela. "Medo de quê?" "De que isso seja maior do que eu imaginava." Os olhos dele se suavizaram. "Talvez seja exatamente isso que precisamos." O silêncio que veio depois não foi desconfortável. Foi cheio de expectativa, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Ele levantou a mão lentamente, tocando a dela. Os dedos se entrelaçaram com naturalidade, como se sempre tivessem pertencido ali. Marina sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Eles continuaram caminhando assim, sem pressa, sem necessidade de falar muito. Cada passo parecia aproximá-los mais de algo inevitável. Quando chegaram em frente ao bar novamente, Rafael soltou a mão dela devagar, como se não quisesse assustá-la. "Boa noite, Marina." Boa noite, Rafael." Ele se afastou alguns passos, mas antes de virar a esquina olhou para trás. O olhar dele estava diferente, mais aberto, mais verdadeiro. Marina entrou no bar com o coração acelerado. Encostou-se na porta por alguns segundos, tentando entender a intensidade do que estava sentindo. Não era mais apenas uma conexão leve. Era algo profundo, crescente, impossível de ignorar. E ela sabia que, a partir daquele momento, o desejo silencioso entre eles começava a ganhar forma. Algo estava mudando, e nenhum dos dois parecia disposto a fugir disso por muito mais tempo. Na manhã seguinte à caminhada silenciosa sob o céu estrelado, Marina acordou com uma sensação diferente. Não era apenas ansiedade ou expectativa. Era uma calma intensa, quase quente, como se algo dentro dela tivesse finalmente decidido parar de fugir. O quarto estava iluminado por uma luz dourada suave, e por alguns segundos ela ficou ali olhando para o teto, lembrando do momento em que Rafael entrelaçou os dedos nos dela. Não tinha sido um gesto exagerado. Não houve promessas nem palavras grandes, mas havia sido verdadeiro, e isso era mais forte do que qualquer declaração impulsiva. Ela se levantou devagar, vestiu uma blusa leve e seguiu para o cantinho da serra. O bar já tinha um cheiro diferente, mistura de café recém-passado, madeira limpa e flores frescas que tia Aurora insistia em trazer todas as manhãs. Marina abriu as janelas e respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Nos últimos dias, a presença de Rafael tinha se tornado constante, não apenas fisicamente, mas dentro dela. Cada lembrança dele parecia ocupar um espaço novo, silencioso e inevitável. Enquanto organizava as mesas, ouviu passos atrás de si. "Achei que fosse chegar antes de mim", disse Rafael com a voz tranquila. Ela virou o rosto sorrindo sem perceber. "Eu poderia dizer o mesmo." Ele caminhou pelo salão observando os detalhes. A forma como os olhos dele percorriam o espaço agora era diferente. Não havia aquela postura crítica do início. Havia admiração. "Está ficando incrível", comentou. Marina sentiu o peito aquecer. "Você ajudou bastante nisso. Você fez acontecer", respondeu ele. O silêncio entre os dois durou alguns segundos. Não era desconfortável. Era carregado de uma expectativa quase palpável. Rafael se aproximou do balcão, apoiando as mãos na madeira. "Hoje eu tenho menos tempo", disse ele,
mas queria te ver antes de ir para a vinícola. A frase foi simples, mas o significado era profundo demais para passar despercebido. Só queria me ver? Provocou Marina com um sorriso leve. Ele sustentou o olhar dela. O coração dela acelerou de forma involuntária. Eles passaram alguns minutos organizando pequenas coisas juntos. Em determinado momento, Marina estendeu uma bandeja e Rafael segurou sua mão por um segundo a mais do que o necessário. O toque foi suave, mas carregado de algo quente, quase urgente. Você sente isso também? Perguntou ele num tom baixo. Ela não fingiu não entender. A resposta saiu simples, sincera. Rafael respirou fundo, como se estivesse tentando manter o controle. Eu não sou bom em ir devagar, confessou. Talvez a gente não precise correr, respondeu ela. Ele sorriu de leve, mas havia algo intenso nos olhos dele, como se cada palavra fosse uma tentativa de equilibrar desejo e medo. O bar abriu e alguns clientes começaram a chegar. Marina se ocupou atendendo, enquanto Rafael ficou ajudando discretamente. Em vários momentos, ela o pegava, observando-a em silêncio. Não era um olhar superficial, era profundo, atento, como se ele estivesse tentando entender cada detalhe dela. No meio da manhã, Helena apareceu novamente. A presença dela mudou o clima do ambiente imediatamente. Elegante, segura, com um sorriso que parecia ensaiado. Vejo que o bar está cheio, comentou olhando ao redor. Marina manteve a postura calma. Aos poucos estamos voltando. Helena virou-se para Rafael. Precisamos conversar depois, disse em tom firme. Ele assentiu brevemente, mas não desviou o olhar de Marina. A mulher saiu logo em seguida, deixando um silêncio pesado. E ela ainda faz parte da sua vida? Perguntou Marina sem rodeios. Rafael demorou a responder. Não da forma que você imagina. Ela tentou esconder a pontada de insegurança. Eu não imagino nada. Ele se aproximou um pouco mais. Mas sente. Marina respirou fundo. Eu só não quero entrar em algo que já esteja complicado. Rafael segurou o rosto dela com delicadeza, afastando uma mecha de cabelo. Você não é uma complicação, disse ele. Você é a parte que faz sentido. As palavras foram diretas, quentes, sinceras. Marina sentiu o coração bater tão forte que parecia ecoar pelo corpo inteiro. O momento ficou suspenso no ar. Ele se inclinou um pouco mais e por um segundo ela teve certeza de que ele ia beijá-la ali mesmo, no meio do bar. Mas passos se aproximando interromperam um instante. Rafael se afastou devagar, como se estivesse lutando contra algo dentro dele. O restante da manhã passou rápido. Quando o movimento diminuiu, Marina saiu para a parte externa do bar para respirar um pouco. Rafael a seguiu. Você ficou diferente depois que ela apareceu, comentou ele. Talvez eu esteja tentando entender onde eu me encaixo nisso tudo. Ele apoiou-se na parede ao lado dela. Você se encaixa exatamente aqui, disse ele tocando levemente a mão dela. O gesto foi simples, mas o calor daquele toque percorreu o corpo dela inteiro. Eu tenho medo de me envolver rápido demais, confessou Marina. Rafael soltou um suspiro baixo. Eu também tenho. Então por que parece que cada vez que estamos perto, tudo fica mais intenso? Ele olhou diretamente nos olhos dela, porque talvez a gente já tenha esperado tempo demais por algo assim. A frase fez o ar parecer mais denso. Marina sentiu a vontade de diminuir a distância entre eles. O corpo reagia antes mesmo da mente conseguir acompanhar. Ela deu um pequeno passo à frente. Rafael levantou a mão lentamente, tocando a lateral do rosto dela. O gesto foi tão delicado que fez os olhos dela fecharem por um segundo. Marina. O nome dela saiu como um sussurro. Ela abriu os olhos e encontrou o olhar dele cheio de desejo contido. Se você continuar me olhando assim, disse ela com a voz baixa, vai ficar difícil fingir que somos só amigos. Ele sorriu quase sem ar. Eu nunca pensei que fôssemos só amigos. O silêncio entre eles foi carregado de tensão crescente. A respiração de ambos parecia mais pesada. Rafael inclinou-se devagar, mas parou a poucos centímetros dos lábios dela. Eu quero fazer isso certo, murmurou. Marina assentiu, mesmo com o coração acelerado. Então vamos fazer do nosso jeito. Ele afastou a testa da dela devagar, mas não soltou a mão dela. Permaneceram ali por alguns segundos apenas respirando juntos, sentindo o peso de algo que estava prestes a acontecer. Quando voltaram para dentro do bar, o clima entre eles estava diferente. Mais intenso, mais silencioso, mais verdadeiro. Rafael ajudou a fechar o bar no fim da tarde. Antes de ir embora, ele parou na porta. Hoje à noite tem música na praça, disse ele. Você devia ir.
Você vai? Vou, se você for. Marina sorriu. Então eu apareço. Ele assentiu e se afastou, mas dessa vez olhou para trás 2 vezes, antes de desaparecer na curva da rua. Marina ficou parada na porta por alguns segundos, sentindo o coração cheio de expectativa. Não era apenas atração, era algo mais profundo, algo que crescia devagar e parecia impossível de controlar. Ela sabia que aquele sentimento estava ultrapassando qualquer limite seguro, e talvez era exatamente isso que tornava tudo tão real. Porque pela primeira vez em muito tempo, Marina não estava apenas reconstruindo um bar. Ela estava aprendendo a abrir o próprio coração para algo que não podia mais ignorar. A noite chegou mais rápido do que Marina imaginava. Depois de fechar o cantinho da serra, ela ficou alguns minutos parada diante do espelho do pequeno banheiro do bar, observando a própria expressão. Não estava nervosa como antes. Havia algo diferente, uma coragem silenciosa que crescia dentro dela desde a conversa com Rafael naquela tarde. Ela escolheu um vestido simples, confortável, mas que realçava o brilho leve nos olhos. Não queria parecer que estava tentando impressionar. Queria apenas ser ela mesma. Antes de sair, respirou fundo, apagou as luzes do bar e caminhou em direção à praça. A música podia ser ouvida de longe. Violão suave, risadas espalhadas, luzes amarelas penduradas entre as árvores, criando um ambiente acolhedor. Marina sentiu o coração acelerar antes mesmo de vê-lo. E então Rafael apareceu entre as pessoas, encostado perto de um banco de madeira, observando tudo com aquele olhar calmo que parecia enxergar além das superfícies. Quando ele a viu, algo mudou na expressão dele. Não foi um sorriso grande nem um gesto exagerado. Foi algo mais intenso, silencioso. Os olhos dele percorreram cada detalhe dela, como se quisessem memorizar o momento. Você veio, disse ele, aproximando-se. Você também, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Eles começaram a caminhar pela praça lado a lado. O clima entre os dois era leve, mas carregado de algo mais profundo. As mãos quase se tocavam a cada passo, criando uma tensão doce que parecia crescer a cada segundo. Eu não imaginava que você gostasse de música ao vivo, comentou Marina. Eu não costumava gostar, respondeu Rafael, mas ultimamente tenho gostado de coisas que não esperava. Ela entendeu o significado oculto na frase e desviou o olhar para as luzes da praça, tentando controlar o sorriso. Eles pararam perto de uma barraca de doces e Rafael comprou 2 bebidas simples. Entregou uma para ela com um gesto natural. Para relaxar, disse ele. Marina aceitou, observando o cuidado nos pequenos detalhes. Sentaram-se em um banco mais afastado do movimento. O som do violão preenchia o ar e o vento leve balançava o cabelo dela. Rafael estendeu a mão e, sem pensar muito, afastou uma mecha do rosto dela. O toque foi lento, consciente. Eu fiquei pensando em você o dia todo, confessou ele num tom baixo. O coração dela acelerou imediatamente. Isso é perigoso, respondeu brincando, mas a voz saiu mais suave do que pretendia. Eu sei, disse ele, mas não consegui evitar. O silêncio que se formou foi intenso, confortável e cheio de significado. Marina percebeu que não queria fugir daquela proximidade. Pelo contrário, sentia vontade de diminuir ainda mais a distância entre eles. Você ainda tem medo? Perguntou ela, lembrando da conversa anterior. Rafael demorou alguns segundos antes de responder. Tenho, mas não é mais o mesmo tipo de medo. Que tipo, então? Ele virou o corpo na direção dela, os olhos escuros refletindo as luzes da praça. Medo de não tentar. A frase tocou algo profundo dentro dela. Eu também sinto isso, admitiu. O olhar entre os dois ficou mais intenso. O som da música ao redor parecia distante, como se o mundo tivesse diminuído de volume. Rafael aproximou-se devagar, a mão dele deslizando até encontrar a dela. Os dedos se entrelaçaram naturalmente, como se sempre tivessem pertencido ali. Marina sentiu o corpo inteiro reagir ao toque. Não era apenas desejo físico, era uma conexão mais profunda, algo que parecia atravessar cada camada do coração. Você percebe como tudo fica diferente quando estamos assim? Murmurou ele. Percebo, respondeu ela quase num sussurro. Rafael se inclinou um pouco mais. A respiração dele estava próxima, quente, carregada de expectativa. Marina fechou os olhos por um segundo, sentindo o momento crescer dentro dela. O primeiro toque dos lábios foi suave, quase hesitante. Um beijo leve, como uma pergunta silenciosa.
Ela respondeu sem pensar, aproximando-se mais. O beijo ganhou intensidade devagar, sem pressa, cheio de emoção acumulada. Não havia urgência descontrolada, apenas uma necessidade profunda de sentir o outro ali. Quando se afastaram, os dois ficaram alguns segundos em silêncio, respirando juntos. Isso, começou Marina sem saber exatamente o que dizer. Era inevitável, completou Rafael com um sorriso pequeno. Ela riu, sentindo o rosto quente. Acho que sim. Continuaram sentados lado a lado, mãos entrelaçadas, observando a música e as pessoas dançando. Havia uma paz estranha naquele momento, como se o mundo finalmente tivesse se alinhado ao que eles estavam sentindo. Mas a tranquilidade não durou muito. Marina percebeu Helena observando de longe, com um olhar difícil de interpretar. A presença dela trouxe uma leve tensão ao ambiente. Ela ainda está aqui, murmurou Marina. Rafael seguiu o olhar dela e suspirou. Eu vou resolver isso, disse ele. Não precisa agora, respondeu Marina. Hoje eu só quero aproveitar o momento. Ele assentiu, apertando a mão dela com carinho. A música mudou para um ritmo mais lento e algumas pessoas começaram a dançar. Rafael levantou-se e estendeu a mão para Marina. Confia em mim? Ela sorriu. Sempre. Eles caminharam até o centro da praça e começaram a dançar devagar. Rafael conduzia com cuidado, os movimentos simples, mas cheios de significado. Marina sentiu o corpo relaxar contra o dele, o coração batendo em um ritmo que parecia acompanhar a música. Você está linda, murmurou ele perto do ouvido dela. A frase fez um arrepio percorrer a pele dela. Você também não está nada mal, respondeu tentando disfarçar a emoção. Eles continuaram dançando, e cada movimento parecia aproximá-los mais. Não havia pressa, apenas a sensação de que estavam exatamente onde deveriam estar. Quando a música terminou, Marina apoiou a testa no ombro dele por um segundo, respirando fundo. Eu não quero que isso acabe rápido, disse ela. Rafael acariciou suavemente as costas dela. Não vai acabar. Se a gente continuar escolhendo ficar, as palavras ficaram gravadas dentro dela. Caminharam de volta para o bar mais tarde, em silêncio confortável. Antes de se despedirem, Rafael segurou o rosto dela com delicadeza. Eu sei que as coisas ainda estão começando, disse ele, mas eu não quero mais fingir que você não é importante para mim. Marina sentiu os olhos se encherem de emoção. Você também é importante para mim. Ele a beijou novamente, dessa vez com mais certeza, como se tivesse decidido parar de fugir. Quando ele se afastou, ficou olhando para ela por alguns segundos, como se estivesse tentando guardar cada detalhe daquele momento. Boa noite, Marina. Boa noite, Rafael. Ela entrou no bar com o coração cheio de uma mistura intensa de felicidade e expectativa. Pela primeira vez desde que chegou à Serra das Videiras, não pensava em voltar para a cidade grande. Pensava apenas no que poderia acontecer a partir dali. Porque naquela noite, algo tinha mudado de forma definitiva. Eles tinham parado de fugir e agora estavam começando, de verdade, a escolher um ao outro. A manhã depois do primeiro beijo, chegou diferente para Marina. O sol atravessava as cortinas do quarto com uma luz suave, mas o que realmente iluminava tudo era a lembrança da noite anterior. O toque de Rafael ainda parecia vivo na pele, e cada pensamento voltava ao momento em que ele disse que não queria mais fingir que ela não era importante. Ela ficou alguns minutos sentada na cama, tentando organizar as emoções. Uma parte dela estava leve, quase flutuando. Outra parte sentia um medo silencioso, como se algo precioso estivesse começando a existir e pudesse se perder a qualquer instante. No cantinho da serra, o dia começou movimentado. Pessoas curiosas entravam para conhecer o bar renovado, comentavam sobre a noite na praça e elogiavam a transformação do espaço. Marina atendia com atenção, mas o olhar sempre voltava para a porta, esperando que Rafael aparecesse. Ele não apareceu naquela manhã. No início, ela pensou que ele estivesse ocupado na vinícola, mas conforme as horas passavam, uma inquietação crescia. Era estranho perceber o quanto já tinha se acostumado à presença dele. Por volta do meio-dia, tia Aurora chegou trazendo flores frescas e uma expressão observadora. Você está distraída, comentou enquanto organizava um vaso. Só estou cansada, respondeu Marina tentando parecer natural. A tia sorriu de lado. Não é cansaço, é saudade. Marina não respondeu, mas sabia que a tia estava certa. A tarde avançou e o bar ficou mais tranquilo. Quando finalmente decidiu fechar mais cedo para descansar,
Marina pegou o celular e encontrou uma mensagem de Rafael. Desculpa não aparecer hoje. Precisei resolver algo urgente. Posso te ver mais tarde? O coração dela se acalmou um pouco. Claro, respondeu. O encontro aconteceu já no início da noite, em frente ao bar. Rafael parecia diferente. Não distante, mas mais sério do que o normal. O olhar dele carregava algo pesado. Está tudo bem? Perguntou Marina. Ele respirou fundo antes de responder. Helena voltou para a cidade definitivamente. O nome trouxe uma pontada inesperada dentro dela. Isso te preocupa? Não do jeito que você imagina, disse ele rapidamente. Mas ela ainda tenta interferir em algumas coisas da vinícola e da minha vida. Marina cruzou os braços, tentando manter a calma. Você já deixou claro que o passado ficou para trás? Já, respondeu ele firme. Mas algumas pessoas não aceitam isso facilmente. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Marina percebeu que uma parte dela tinha medo de ser apenas uma fase passageira na vida dele. Eu não quero ser um problema, disse ela finalmente. Rafael deu um passo à frente. Você não é um problema. Você é... Ele hesitou. A única coisa que tem feito sentido para mim ultimamente. As palavras foram sinceras, mas a tensão no ar não desapareceu completamente. Eles decidiram caminhar um pouco para esfriar a mente. A rua estava quase vazia, iluminada por postes antigos que criavam sombras suaves no chão. Rafael caminhava ao lado dela, mas parecia mais introspectivo do que de costume. Posso te perguntar uma coisa? Disse Marina. Sempre. Você está com medo de se envolver de verdade? Ele demorou alguns segundos para responder. Estou com medo de que algo externo machuque o que estamos começando. Ela parou de caminhar e o encarou. Então a gente protege isso juntos. Rafael segurou o rosto dela com cuidado, os olhos mais suaves. Você é mais forte do que imagina. O beijo que veio depois foi lento, cheio de uma necessidade silenciosa de reafirmar o que existia entre eles. Não era apenas desejo físico, era um abraço emocional, como se cada toque fosse uma promessa de ficar. Mas o clima mudou quando Helena apareceu do outro lado da rua. Ela observou os dois por alguns segundos antes de se aproximar. Não sabia que você estava ocupado, disse olhando diretamente para Rafael. Marina sentiu o corpo enrijecer, mas manteve a postura firme. Helena, disse Rafael num tom controlado. Só vim avisar que precisamos conversar sobre os contratos da vinícola, continuou ela, ignorando a presença de Marina. Amanhã resolvemos isso, respondeu ele seco. Helena lançou um olhar rápido para Marina. Espero que saiba no que está se metendo. As palavras foram suaves, mas carregadas de provocação. Marina respirou fundo antes de responder. Eu sei exatamente onde estou. Helena sorriu de forma enigmática e se afastou. O silêncio que ficou entre Marina e Rafael foi pesado. Desculpa por isso, disse ele. Não precisa pedir desculpa, respondeu ela, embora a voz tivesse um leve tremor. Eles voltaram para o bar devagar. A tensão ainda pairava, mas havia algo mais forte entre eles que não se quebrava facilmente. Dentro do bar, Marina serviu 2 taças de vinho. Sentaram-se lado a lado no balcão. Eu não quero que isso vire uma competição com ninguém, disse ela. Rafael virou-se completamente para ela. Nunca foi uma competição. Eu escolhi você. A frase trouxe um calor imediato ao peito dela. Então não foge quando as coisas ficarem difíceis, respondeu Marina. Ele segurou a mão dela firme. Eu não vou fugir. O resto da noite foi mais tranquilo. Conversaram sobre o futuro do bar, sobre ideias para eventos e sobre pequenas mudanças que ainda queriam fazer. A conversa fluía com naturalidade, como se ambos estivessem tentando reafirmar o vínculo que tinham construído. Quando fecharam o bar, Rafael puxou Marina para um abraço longo. Não havia pressa, apenas a sensação de segurança que o corpo dele transmitia. Eu gosto de você de um jeito que não esperava, murmurou ele. Marina fechou os olhos, deixando-se sentir. Eu também. Eles se beijaram novamente, dessa vez com mais intensidade, como se quisessem afastar qualquer sombra de dúvida. O mundo ao redor parecia desaparecer enquanto o beijo se aprofundava devagar. Quando finalmente se afastaram, Marina apoiou a testa no peito dele. Isso não pode ser frágil, disse ela. Não é, respondeu ele, e não vai ser. Aquela noite terminou com uma sensação estranha de equilíbrio. O amor entre eles começava a enfrentar desafios reais e, mesmo assim, continuava firme. Marina entrou em casa sentindo que algo dentro dela estava amadurecendo. Não era mais apenas o encanto do início. Era a decisão consciente de ficar, de enfrentar medos e de proteger o que estavam construindo juntos.
Ela deitou-se na cama, olhando para o teto, lembrando das palavras dele. Eu escolhi você. Talvez aquele fosse o verdadeiro começo. Porque amar não era apenas sentir, era permanecer mesmo quando o passado tentava voltar. E Marina sabia que o que existia entre ela e Rafael estava prestes a ficar ainda mais intenso. O dia amanheceu silencioso na Serra das Videiras. Marina acordou antes mesmo do despertador tocar, sentindo aquela mistura de calma e inquietação que só aparecia quando algo importante estava prestes a acontecer. O céu ainda estava tingido de tons rosados, e por alguns segundos ela ficou observando a luz atravessar a janela, tentando entender por que o coração parecia tão cheio. As últimas semanas tinham mudado tudo. O Cantinho da Serra já não era apenas um projeto difícil. Estava vivo, cheio de pessoas, risadas e histórias novas. E Rafael já não era apenas o homem que apareceu no primeiro dia com um olhar firme e distante. Ele tinha se tornado presença constante, abrigo silencioso, escolha consciente. Mas naquela manhã havia algo diferente, uma sensação de que o tempo estava pedindo respostas. No bar o movimento começou cedo. Alguns moradores passaram para tomar café, comentar sobre os eventos recentes e elogiar as mudanças. Marina atendia com naturalidade, mas o pensamento insistia em voltar para Rafael. Ele tinha dito que resolveria algumas coisas importantes na vinícola e talvez demorasse a aparecer. Por volta do meio-dia, quando o movimento diminuiu, ela saiu para a parte externa do bar com uma xícara de café. O vento leve trouxe o cheiro das parreiras e Marina fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Foi quando ouviu passos conhecidos. Achei que não fosse me encontrar hoje, disse Rafael aproximando-se. Ela virou o rosto imediatamente, sentindo um alívio silencioso. Eu estava começando a pensar isso mesmo. Ele parecia cansado, mas havia uma determinação nova no olhar. Resolvi algumas coisas que estavam pendentes, explicou. Precisava deixar tudo claro antes de seguir em frente. Marina percebeu a seriedade no tom dele. Isso inclui... Helena? Rafael assentiu. Sim, eu encerrei qualquer vínculo que ainda pudesse causar confusão. Não quero nada do passado interferindo no que estamos construindo. As palavras tocaram algo profundo dentro dela. Não era apenas uma declaração, era uma escolha. Você fez isso por mim? Perguntou ela com a voz mais suave. Fiz por nós, respondeu ele. O silêncio que veio depois foi carregado de emoção. Marina sentiu os olhos se encherem levemente, mas segurou as lágrimas. Não queria que aquele momento fosse sobre insegurança. Queria que fosse sobre força. Eles entraram no bar e se sentaram lado a lado no balcão. O ambiente estava tranquilo, iluminado por uma luz suave que entrava pelas janelas abertas. Eu tenho pensado muito, começou Marina, sobre ficar aqui de verdade. Rafael virou-se lentamente para ela. Você ainda pensa em ir embora? Ela respirou fundo. Antes eu pensava nisso todos os dias. Agora, não consigo mais imaginar a minha vida longe daqui. Ele segurou a mão dela, os dedos entrelaçando-se naturalmente. Eu não quero que você fique por minha causa, disse ele. Quero que fique porque é onde você se sente inteira. Marina sorriu. Talvez as duas coisas estejam ligadas. Rafael aproximou-se um pouco mais, o olhar intenso, cheio de algo que parecia finalmente pronto para se revelar sem medo. Eu nunca fui bom em dizer o que sinto, confessou. Passei anos evitando qualquer coisa que pudesse me tirar do controle. Mas você mudou isso. Ela sentiu o coração acelerar. Eu também mudei desde que cheguei aqui, respondeu. E não foi só por causa do bar. O beijo que veio depois foi diferente dos anteriores. Não havia hesitação. Foi profundo, lento, carregado de tudo o que ainda não tinha sido dito em palavras. As mãos dele deslizaram pela cintura dela com cuidado e Marina se aproximou mais, sentindo a segurança daquele abraço. Quando se afastaram, Rafael encostou a testa na dela. Eu estou completamente envolvido nisso, murmurou. Eu também, respondeu ela. O resto da tarde foi leve. Trabalharam juntos organizando novos detalhes do bar, planejando pequenos eventos e conversando sobre ideias para o futuro. Não havia pressa, apenas a sensação de que estavam construindo algo sólido. No fim do dia, Lucas apareceu correndo, trazendo a energia habitual. Vocês estão diferentes, disse ele, observando os dois com curiosidade. Diferentes como? Perguntou Marina. Como pessoas que finalmente pararam de fingir, respondeu o garoto, arrancando uma risada dos dois. Quando o menino saiu para brincar, Rafael olhou para Marina com carinho.
Às vezes as crianças entendem mais do que a gente. Acho que ele tem razão, respondeu ela. O céu começou a escurecer e Rafael sugeriu que fossem até a vinícola. Marina aceitou curiosa. O lugar estava silencioso, iluminado apenas por algumas luzes suaves entre os barris de madeira. Eu queria te mostrar isso, disse ele, guiando-a até um espaço mais reservado. Ali, o cheiro de vinho envelhecido e madeira criava uma atmosfera íntima, quase mágica. Rafael parou diante dela e segurou suas mãos. Eu passei anos acreditando que não precisava de ninguém, disse ele. Mas desde que você entrou na minha vida, tudo mudou. Marina sentiu o coração bater forte. Eu não quero mais viver como antes, continuou ele. Quero construir algo real, algo que tenha significado. Ela aproximou-se, tocando o rosto dele com delicadeza. Então a gente constrói juntos. Rafael sorriu e o beijo que veio depois foi intenso, cheio de emoção acumulada. Marina sentiu cada toque como uma promessa silenciosa, algo que ia além do momento. Não era apenas paixão, era decisão. Eles permaneceram ali por alguns minutos, abraçados, ouvindo apenas o som distante do vento passando pelas videiras. Eu nunca pensei que fosse dizer isso tão cedo, murmurou ele. Mas eu não quero imaginar meu futuro sem você. As palavras fizeram o mundo dela parar por um segundo. Eu também não, respondeu Marina com sinceridade. Voltaram para o bar caminhando devagar, mãos dadas, sem necessidade de falar muito. Havia uma paz nova entre eles, como se finalmente tivessem escolhido parar de fugir do que sentiam. Na porta do cantinho da serra, Rafael a puxou para um último abraço antes de se despedir. Amanhã começa uma nova fase, disse ele. Para o bar? Para nós. Marina entrou e encostou-se na porta por alguns segundos, sentindo o coração cheio de esperança. Não havia mais dúvida sobre o que estavam construindo. Não era algo frágil, era algo que crescia com cada escolha consciente, com cada momento compartilhado. Ela subiu para o quarto com um sorriso leve, percebendo que o medo que antes dominava seus pensamentos tinha se transformado em coragem. Porque amar agora não era apenas sentir, era decidir ficar todos os dias. A manhã chegou tranquila na Serra das Videiras, mas havia algo diferente no ar. Marina abriu os olhos lentamente, sentindo o corpo leve e o coração cheio. Durante muito tempo, ela acordava com pressa, ansiedade e aquela sensação de que sempre faltava algo. Agora não. Agora existia uma calma nova, uma certeza silenciosa que se espalhava por dentro dela como luz quente. Ela levantou devagar, abriu a janela do quarto e observou o movimento tímido da cidade acordando. As ruas estreitas começavam a ganhar vida e o cantinho da serra já parecia respirar como um lugar que tinha encontrado sua própria identidade. O cheiro do café vindo da cozinha trouxe um sorriso imediato aos lábios dela. Quando desceu as escadas, encontrou Rafael encostado no balcão com 2 xícaras já prontas. Ele levantou os olhos ao vê-la e sorriu daquele jeito que sempre fazia o tempo desacelerar. Bom dia, disse ele com a voz baixa. Bom dia, respondeu Marina, aproximando-se. Ele a puxou pela cintura com naturalidade, como se aquele gesto já fosse parte da rotina deles há anos. O beijo foi calmo, íntimo, cheio de carinho. Nada apressado, nada superficial. Hoje é um dia importante, comentou Rafael entregando a xícara de café. Para o bar ou para nós? Perguntou ela meio brincando. Para tudo, respondeu ele. Naquela noite, aconteceria a inauguração oficial do Cantinho da Serra após meses de reforma. A cidade inteira parecia ansiosa. Tia Aurora já organizava detalhes. Lucas corria de um lado para o outro, contando para todos que ajudaria na recepção. E até os moradores mais antigos comentavam que fazia tempo que não viam um lugar tão vivo. Durante o dia, Marina se dedicou aos últimos ajustes. Organizou flores nas mesas, revisou a carta de vinhos, agora com rótulos especiais da vinícola de Rafael, e respirou fundo várias vezes para acalmar a emoção crescente. Cada canto do bar carregava uma memória. Noites de dúvida, dias de trabalho intenso, risadas inesperadas e, principalmente, o início de uma história que ela jamais teria planejado. Quando o sol começou a se pôr, ela subiu para se arrumar. Escolheu um vestido simples, elegante, em tom verde profundo que ressaltava seus olhos. Ao se olhar no espelho, percebeu que já não era a mesma mulher que chegou ali cheia de medo. Havia força no olhar, leveza no sorriso. Ao descer, encontrou Rafael esperando por ela perto da porta.
Ele ficou em silêncio por alguns segundos, observando-a como se estivesse tentando gravar aquele momento na memória. Você está... Ele parou procurando a palavra certa. Impossível de ignorar. Marina riu. Ah, isso é um elogio? É mais do que isso, respondeu ele. A inauguração começou com música suave e conversas animadas. O bar logo ficou cheio. Pessoas brindavam, elogiavam o ambiente e comentavam sobre como o lugar tinha recuperado a alma da cidade. Marina caminhava entre os convidados com um brilho no olhar que Rafael nunca tinha visto antes. Tia Aurora chorava discretamente em um canto, orgulhosa. Lucas ajudava a servir bebidas com uma seriedade engraçada. Lorena apareceu trazendo flores e abraçou Marina com força. Eu sabia que você conseguiria, disse a amiga. Rafael observava tudo à distância por alguns minutos, apoiado no balcão. Havia orgulho nos olhos dele, mas também algo mais profundo, como se estivesse preparando algo que vinha amadurecendo há semanas. Quando a música diminuiu e as conversas ficaram mais suaves, Lucas surgiu no meio do salão, segurando um cartaz colorido feito à mão. As letras tortas chamaram a atenção de todos. Ei, todo mundo! Gritou ele animado. O bar ficou em silêncio. Rafael caminhou até o centro do espaço e parou diante de Marina. O olhar dele estava diferente, intenso, vulnerável, verdadeiro. Eu nunca fui bom com discursos, começou ele com a voz firme. Passei anos acreditando que não precisava mudar nada na minha vida. Até que alguém apareceu. Alguém que entrou discutindo comigo, desafiando tudo o que eu pensava saber. Algumas risadas suaves ecoaram pelo salão. Marina sentiu o coração disparar. Você me ensinou a ver beleza onde eu só via rotina, continuou ele. Me fez rir quando eu nem lembrava como era rir de verdade. E me mostrou que amar não é perder o controle, é encontrar sentido. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. O silêncio ficou absoluto. Marina, você mudou a minha vida. E eu não quero mais imaginar um futuro que não tenha você nele. Ele respirou fundo. Você aceita construir esse futuro comigo? Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado com uma pedra verde que refletia a luz do ambiente. As lágrimas escorreram pelo rosto dela antes mesmo que percebesse. Sim, respondeu com a voz embargada. Sim, 1000 vezes sim. O bar inteiro explodiu em aplausos e risadas emocionadas. Rafael colocou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo profundo, cheio de tudo o que viveram até ali. Não era apenas um momento romântico, era a confirmação de cada escolha feita, de cada medo enfrentado. A festa continuou com ainda mais alegria. Música, brindes, abraços e histórias compartilhadas. Marina percebeu que aquele lugar já não era apenas um bar restaurado. Era um símbolo do caminho que ela tinha escolhido trilhar. Horas depois, quando os convidados começaram a ir embora, ela e Rafael ficaram sozinhos na porta do cantinho da serra. O silêncio da noite envolvia tudo e as luzes internas criavam um brilho acolhedor. Lembra do primeiro dia? Perguntou ele. Como esquecer? Eu achava que não aguentaria uma semana aqui, respondeu ela rindo. E agora? Ela segurou a mão dele olhando em volta. Agora eu não consigo imaginar outro lugar. Rafael a abraçou com força. Nem eu! Os dias seguintes passaram como um sonho tranquilo. Marina decidiu oficialmente ficar na cidade, transformando o bar em um ponto de encontro para moradores e visitantes. Rafael expandiu a vinícola para um novo espaço, sempre encontrando tempo para passar no cantinho da serra, apenas para vê-la sorrir. Meses depois, já casados, eles caminhavam juntos entre as videiras ao pôr do sol. O vento leve balançava as folhas e o céu se tingia de dourado. Ainda acha que foi culpa do meu estacionamento? Brincou ele. Com certeza, respondeu Marina sorrindo. Mas talvez tenha sido o melhor acidente da minha vida. Ele a puxou para perto, beijando sua testa. Não foi acidente, foi escolha. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, observando o horizonte. E ali, naquele silêncio cheio de significado, Marina percebeu algo simples e profundo. O amor deles não nasceu perfeito, mas foi construído com coragem, paciência e verdade. Desde a primeira discussão até aquele momento, cada passo tinha levado exatamente onde eles precisavam estar. O cantinho da serra continuava brilhando ao longe, iluminado e cheio de histórias novas. A vida que ela temia ter perdido em outro lugar agora florescia ali, mais forte do que nunca. Eu te amo, disse ela em voz baixa. Eu também, respondeu Rafael apertando sua mão. E enquanto o sol desaparecia atrás das montanhas,
Eles seguiram juntos, sem pressa, com a certeza de que aquele amor, intenso, improvável e profundamente verdadeiro, não era apenas um final feliz. Era o começo de todos os outros dias felizes que ainda estavam por vir. Se você chegou até aqui comigo, então já faz parte dessa história. Deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos e me conta, você teria tomado as mesmas decisões que eu? Ou teria escolhido outro caminho? Vou ler cada resposta com carinho.